A apresentação já aparece aqui projetada para mim. Acredito que já deve estar aparecendo aí para alguns de vocês. Se alguém tiver com dificuldade de visualizar, talvez ainda não esteja aparecendo, aguarda um pouquinho, porque pode ser falha na sua conexão, tá bom? Mas acredito que para a grande maioria já está aparecendo, porque eu já coloquei para compartilhar. Então, começando, gente, a nossa primeira aula de biossegurança, né? Semana passada foi só a apresentação de plano. Então, hoje a gente começa, de fato, levantando aí o breve histórico a respeito da biossegurança, abordando alguns conceitos, para que a gente possa, mais tarde, fazer a aplicação desses conceitos. Mas para que eu possa aplicar, eu preciso primeiro conhecer, eu preciso primeiro entender o que é isso, de onde veio, quais são os métodos, as maneiras que vão me orientar aí para me poder seguir e adotar as normas de biossegurança. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos aí à nossa aula de biossegurança. E aí eu começo falando para vocês sobre uma conferência muito importante, que foi a Conferência de Asilomar. Mas o que aconteceu para que essa reunião ela fosse marcada? Quais foram os fatos que levaram essa conferência a acontecer? O que a gente sabe é que, quando os avanços tecnológicos eles iniciaram, as pessoas elas passaram a ficar atentas, elas começaram a ficar preocupadas em relação aos riscos que elas estavam expostas. E esses riscos, eles eram o quê? Eles eram consequência desses avanços. E aí, lá na década de 70, o governo americano foi pressionado pela sociedade, também sofreu uma pressão política, e aí passou, né? Na verdade, justamente como eu coloquei aqui para vocês, ele se sentiu pressionado, então, assim, de uma forma obrigada, o governo passou a regulamentar a proteção dos trabalhadores e também a proteção do meio ambiente, porque antes, o que era feito? As atividades elas eram realizadas, os avanços eles vinham acontecendo, se falava muito a respeito da técnica do DNA recombinante, que são técnicas de melhoramento genético, mas ninguém se preocupava ali, de fato, com o que poderia trazer ali de consequências graves, tanto para a saúde das pessoas envolvidas no processo, para a saúde da sociedade como um todo, e também quais eram os prejuízos que iam ser gerados ali como consequência de todos esses experimentos para todo o meio ambiente. E aí, essa conferência, ela aconteceu justamente para poder discutir tudo isso. Então, essa conferência, ela teve como objetivo discutir e apresentar as propostas que pudessem controlar ou minimizar os riscos que o progresso científico oferecia para todos os trabalhadores envolvidos ali. E aí, tanto para os trabalhadores, como eu coloquei para vocês, também para o meio ambiente. E essa conferência ela foi extremamente importante, porque foi a partir daí que a gente começou a ter uma ideia, a ter uma noção ali e a formular algum conceito sobre a biossegurança. Conforme eu coloquei aí para vocês, né, essa reunião ela aconteceu nos Estados Unidos no ano de 1975, e durante essa reunião eu coloquei aí uma imagem, né, para vocês observarem aí alguns participantes da época. Ela teve a participação ali de alguns especialistas, e esses especialistas eles estavam ali para quê? Eles estavam ali reunidos para poder formular essas medidas, para poder lidar e manusear os riscos que poderiam ser oferecidos ali como resultado do progresso científico. E aí, o que aconteceu? Eu acabei de falar para vocês que foi uma reunião, a Conferência de Asilomar foi uma reunião aonde passou-se a trabalhar ali essas questões voltadas para a biossegurança. Só que nessa reunião não foi dado ali um conceito, né, específico para a biossegurança, digamos assim. Foi levantada ali essas questões, os riscos que eram oferecidos de um modo geral, mas essa expressão, conforme a gente conhece hoje, essa expressão biossegurança,
ela não foi incluída nos relatórios dessa conferência, só que foi a partir daí que começaram a pensar em relação ao conceito da palavra em si. E aí, uma outra coisa que é importante, que eu falei para vocês no início, que foi uma reunião que o governo americano teve que realizar sob pressão, né? Pressão ali dos trabalhadores envolvidos no processo, pressão da sociedade, pressão política. Só que o que aconteceu? Houve uma limitação na participação das pessoas ali nessa reunião. E aí, quem foi que participou dessa reunião? Apenas os cientistas. Ou seja, nem todo mundo que estava envolvido ali no processo, que pressionou tanto os políticos quanto as pessoas que trabalhavam ali dentro desses ambientes, as pessoas que diretamente corriam risco ali junto com os pesquisadores e outras pessoas importantes da sociedade, elas não participaram dessa reunião. Essa reunião aí ela foi restrita, participaram apenas os cientistas. E aí o que acontece, né? Essas pessoas que não participaram, elas se sentiram excluídas. E aí elas passaram a... Como é que... Deixa eu lembrar aqui a palavra. Elas começaram a falar assim que elas... que o fato de ter ali somente os pesquisadores, de ter apenas cientistas, isso influenciou diretamente no conceito de biossegurança. Então, esse conceito ali que foi adotado na época, que embora não apareça ali nos relatórios, como eu falei para vocês, essas pessoas que se sentiram excluídas, elas acreditam que o fato de terem apenas cientistas participando dessa reunião influenciou diretamente na formulação e na elaboração do conceito de biossegurança. E a gente precisa falar, né, que de fato influenciou, mas a gente não pode deixar de lado a importância que essa reunião teve, porque o que eu comentei com vocês lá no início? Que esses assuntos, os riscos que eram oferecidos ali para os trabalhadores, eles não eram discutidos antes disso. Então, foi a partir desse momento que foi gerada ali uma discussão inicial. E aí, de acordo com o Goldin, eu vou passar aqui para vocês, a Conferência de Asilomar, ela é considerada, acompanhe aí na leitura, um marco na história da ética aplicada à pesquisa, pois foi a primeira vez que se discutiu os aspectos de proteção aos pesquisadores e demais profissionais envolvidos nas áreas onde se realiza o projeto de pesquisa. E aí, é o que eu acabei de comentar com vocês, né? Foi uma reunião, uma conferência extremamente importante para poder levantar aí todas essas questões que estavam presentes ali nos ambientes em que se realizavam as pesquisas. E, a partir daí, a biossegurança ela começou a sofrer algumas alterações em relação ao seu conceito, porque, como eu falei para vocês, as pessoas que estavam envolvidas diretamente no processo, elas se sentiram excluídas. Então, elas disseram assim, como só a elite participou dessa reunião, isso influenciou diretamente no conceito de biossegurança. E aí a biossegurança ela começou a ser tratada ali por outros pesquisadores, por vários autores, e aí ela foi ganhando alguns outros conceitos, né? Mas lembrando, não tinha nenhum conceito que foi explícito ali no documento gerado dessa reunião. Mas, nesse momento, foi tratado a importância e o que era a biossegurança, mas ela se voltava principalmente para quê? Para o ambiente ali, onde eram ali exercidas as atividades de pesquisas. E aí, olha só, a partir ali da década de 70, né, identificaram que os profissionais da saúde, eles apresentavam mais doenças do que os profissionais de outras áreas. Então, nessa época, o foco da biossegurança era voltado apenas para a saúde do trabalhador, porque ele estava exposto ali aos riscos biológicos. Só que, conforme a gente vai ver em outras aulas, não existem apenas os riscos biológicos, existem outros tipos de risco no ambiente ocupacional.
E aí, o que aconteceu? Né? Aí, na década de 70, a OMS, né, colocou aí que a biossegurança ela tem o foco para práticas preventivas para o trabalho em contenção ao nível laboratorial com agentes patogênicos para o homem, o que dá uma ideia aí bem resumida, né? Só que quando foi em 1980, a própria OMS acrescentou nessa definição os chamados riscos periféricos, que são quais tipos de riscos, né? São todos aqueles riscos que estão presentes no ambiente laboratorial. Então, quais são esses possíveis riscos? Digite o microfone, por gentileza. Quais são os possíveis riscos que a gente encontra? Ei, procura aí o vocês, a professora está falando. Já excluiu aqui. João, se você conseguir excluir no momento que começar, você pode excluir, tá bom? Você pode remover. Então, olha só. Tá bom, professor. Obrigada. Então, olha só, como eu estava falando para vocês, na década de 70, estava voltada ali para as práticas preventivas para o trabalho em contenção a nível laboratorial com agentes patogênicos para o homem, e essa era uma definição que tinha sido dada pela OMS. E em 1980, a própria OMS acrescentou aí nessa definição os riscos periféricos, que são aqueles riscos que vão estar presentes no ambiente laboratorial. Então, quais são esses riscos, né? Os agentes que são patogênicos para o homem, os riscos químicos, físicos, radioativos e ergonômicos. A gente vai estudar mais adiante quais são, a gente vai citar alguns exemplos de quais são cada um desses riscos. Eu vou passar algumas atividades relacionadas a isso, justamente para que vocês possam estabelecer relações dentro da área de atuação de vocês, para vocês poderem identificar quais são esses riscos que podem surgir ali no ambiente de trabalho e de que modo vocês podem estar atuando aí para diminuir ou eliminar, de fato, esses riscos. Então, vai ser uma atividade bem prática, vai ser bem interessante, mas, antes disso, vocês precisam da base. Eu vou fornecer para vocês essa base, vou explicar quais são esses riscos, quais as diferenças, e aí depois a gente vai partir para a parte prática. E aí, o que aconteceu? A gente viu o que aconteceu ali na década de 70, na década de 80, mas nos anos 90 ocorreram mudanças significativas. E aí, em 1991, durante um seminário que foi realizado lá no Instituto Pasteur, passaram a incluir aí nos programas de biossegurança alguns temas como a ética em pesquisa, o meio ambiente, animais, e os processos envolvendo ali a tecnologia do DNA recombinante. E aí foi então que Teixeira e Vale chegaram a essa conclusão, que é uma das definições aí mais completas em relação à biossegurança, que diz o quê? Então, se hoje eu fosse perguntar para vocês, né, qual o conceito de biossegurança, vocês viram ali que, ao longo da história, outros conceitos surgiram mais voltados para uma situação, muitas das vezes, limitada. E aí, se eu perguntar hoje para vocês qual é um dos conceitos que está mais completo, vocês podem perfeitamente usar esse conceito, que ele diz o quê? Que a biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, visando a saúde do homem, dos animais, a preservação do meio ambiente e a qualidade dos resultados. Então, quando a gente olha para essa definição, a gente vê que é uma definição que ela se volta para o ambiente ocupacional
e se estende até a proteção ambiental e a qualidade dos serviços ali, a qualidade dos resultados. Ela não cita ali diretamente por a questão das técnicas de DNA recombinante, que é aquilo que eu falei para vocês lá no início, que tudo começou a partir daí, né? Lá na década de 70, quando os pesquisadores viram ali que essa técnica oferecia alguns riscos. Então, nesse conceito, a gente não vê aí sendo citado, mas quando a gente fala a respeito das atividades de pesquisa, a gente acaba também englobando aí a técnica do DNA recombinante, que são essas técnicas de melhoramento genético. E aí, uma definição com foco na prevenção de acidentes em ambientes ocupacionais foi dada por Costa, em 1996, onde ele definiu a biossegurança como um conjunto de medidas técnicas, administrativas, educacionais, médicas e psicológicas empregadas para prevenir acidentes em ambientes biotecnológicos. Então, essa também é um dos conceitos que é dado para a biossegurança, mas, como eu falei para vocês, o conceito anterior de Teixeira e Vale, ele é bem completo. E aí uma outra definição que também veio nessa mesma época foi dada aí por Fontes, né, 2 anos depois, aonde ele definiu a biossegurança como os procedimentos adotados para evitar os riscos da atividade da biologia. Esse conceito, ele parece uma ideia muito geral, né? Quando a gente olha assim, parece até que está muito breve, mas nesse conceito aí, quando a gente olha para ele, está incluída a biologia clássica e a biologia do DNA recombinante. Então, ele não é uma ideia vaga, ele está bem completo porque ele abrange aí as duas situações. E aí, todas essas definições que a gente viu aí, que foram apresentadas por diversos autores ao longo dos anos e que se estende desde lá da época da década de 70, mostram aí que a biossegurança ela envolve algumas relações. Então, com base aí em tudo que a gente discutiu, quais seriam essas relações? Então, eu consigo estabelecer conceitos apenas olhando para cada uma dessas relações aí estabelecidas pela biossegurança. Então, a primeira relação que a gente tem aqui seria tecnologia, risco e homem. Uma outra relação, agente biológico, risco e homem. A outra relação, tecnologia, risco e sociedade. E uma outra relação, biodiversidade, risco e economia. Então, com base em todos esses conceitos que a gente ouviu, se a gente pegar qualquer uma dessas relações aqui, a gente consegue elaborar ou descrever um desses conceitos que a gente ouviu anteriormente, porque são justamente essas relações aí que foram estabelecidas para poder explicar o que é a biossegurança. E aí, olha só, a biossegurança ela tem como um princípio básico fazer o quê? Avaliar os riscos. E aí, a maneira como a gente pode avaliar esses riscos, né? A maneira como a gente vai fazer a análise de tudo isso foi organizado aí em tópicos, conforme eu listei aí para vocês, por Rio e colaboradores e Neves, né? Então, de que forma ele organizou tudo isso? Ele colocou, então, só voltando aí, né, seriam as maneiras para que a gente possa fazer a avaliação do risco, seria ali um direcionamento. Então, de que forma isso pode acontecer? Conforme apresentado aqui, identificação dos riscos através das características que possam apresentar os efeitos adversos, a avaliação das medidas de exposição ou da probabilidade dos efeitos, a avaliação dos danos, consequências causadas e caracterização por meio do risco baseado nas consequências e probabilidades dos efeitos. Então, aí foi colocado por esses autores uma, digamos assim, uma metodologia de como que a gente pode fazer a avaliação de algum tipo de risco. E aí, olha só, de um modo geral, aí, de acordo com toda essa abordagem que a gente viu também até aqui,
O conceito de biossegurança ele também pode ser definido aí como módulo, como processo e como conduta. O que quer dizer isso, né? Como módulo, por que a biossegurança pode ser definida aí como módulo, né? O que significa isso? Porque a biossegurança ela não tem identidade. Então, ela não pode ser reconhecida aí como uma ciência. Ela não é uma ciência, ela não tem essa independência, ela não tem essa identidade própria, mas ela tem algo que é fundamental, que é o quê? A interdisciplinaridade, que é justamente o que faz com que ela se torne mais atrativa. E por quê? Por que ela vai ser mais atrativa? Porque, como eu falei para vocês, ela é interdisciplinar. Então, essa diversidade, essa soma de conhecimento vai fazer com que a biossegurança ela tenha uma diversidade de opções aí para ela ser adotada. E aí, uma outra base que a gente tem aí, que ela pode, né, ser tida aí como um processo. O que quer dizer isso, né? Porque a biossegurança ela pode ser tratada como uma ação educativa. E o que isso significa, né? Que se ela pode ser tratada como uma ação educativa, ela ocorre ali também através de um sistema de ensino e aprendizagem, o que significa que a gente pode adquirir os conteúdos e também as habilidades. E qual vai ser o objetivo em adquirir esses conteúdos e habilidades? Para que a gente consiga aí preservar a saúde do homem, das plantas, dos animais e do meio ambiente. Então, ela é tida aí como um processo, considerado aí como um processo de ensino-aprendizagem, justamente porque é um momento que você, através dela, consegue adquirir conteúdos e habilidades que vão proporcionar aí a preservação, conforme eu acabei de falar para vocês, da saúde do homem, das plantas, dos animais e do meio ambiente. E aí ela também pode ser tida como uma conduta, por ela ser a soma de conhecimentos, hábitos, comportamentos e sentimentos incorporados ao homem para desenvolver as suas atividades de forma segura. E aí, exatamente por conta de todas essas questões que a gente levantou até aqui, e levando em consideração esse enfoque interdisciplinar e essa soma de conhecimento, tudo isso faz com que a biossegurança ela seja extremamente atrativa. Então, por isso que várias áreas vão procurar entendê-la e vão procurar aplicá-la, justamente por quê? Porque ela vai estar presente ali em todos esses ambientes ocupacionais, e aí ela vai estar atuando de uma forma conjunta, junto ali com a engenharia de segurança, a medicina do trabalho, a saúde do trabalhador. Então, justamente são áreas ali que vão cuidar de todos os que estiverem envolvidos ali no processo, que é uma das coisas que a gente vai falar também. A gente vai levantar essa questão. Qual é o ambiente e quais são as pessoas que estão envolvidas no processo? E quando a gente fala assim, essas pessoas envolvidas no processo, significa todo mundo que vai estar ali presente, que vai passar por ali, que vai acompanhar alguém. E aí, todas essas pessoas elas estão expostas aos riscos. Então, a gente precisa analisar toda a situação. E aí, quando a gente olha para a palavra biossegurança, já falando aí a respeito do conceito, e a gente procura entender o significado dessa palavra, é até um pouco indutivo, né? Por quê? Porque a gente sabe que bio significa o quê? Bio significa vida. E segurança, conforme eu coloquei aí para vocês, se refere a quê? A qualidade de ser ou estar seguro, protegido, livre de risco ou de perigo. Ou seja, vai se referir aí à vida protegida, preservada, livre de danos ou de qualquer tipo de perigo ou de qualquer tipo de risco. O que vai dar origem a um outro termo também que a gente utiliza, que é a segurança biológica. Então, a gente pode concluir que a biossegurança ela diz respeito ao quê? Ela diz respeito à segurança das atividades que envolvem os organismos vivos, com base aí
nessas duas palavras desmembradas e no significado de cada uma. Então, depois de tudo isso, né, que a gente abordou, em relação aí aos diversos conceitos para a biossegurança, que foram propostos aí por diversos autores ao longo aí de todos esses anos ali que a gente vem tendo desde a década de 70, a gente pode afirmar que a biossegurança, de fato, ela vai ser o quê? Ela vai ser um conjunto de ações que são voltadas, conforme a gente viu aquela definição que é dada por Teixeira, lá no ano de 1996. Então, ela é um conjunto de ações que vão ser voltadas justamente para a gente controlar e para a gente minimizar os riscos que podem surgir ali devido a essa exposição e a manipulação de organismos vivos, sendo que esses organismos são aqueles que podem trazer algum prejuízo para a nossa saúde, ou seja, que pode nos causar alguma doença, não só para nós, seres humanos, mas para os animais e, consequentemente, trazer alguns problemas para o meio ambiente também. Então, aonde que a gente vai encontrar esses tipos de risco, né? Aonde que esses procedimentos que vão envolver aí esses riscos, eles vão ser realizados? Eles vão ser realizados lá onde vocês futuramente irão desenvolver aí a atividade de vocês. Vai ser aonde? Nos hospitais, nas clínicas, nos laboratórios que pesquisam ou que produzem os patógenos. Então, assim, a gente precisa, né, justamente compreender todo esse significado da biossegurança, que é voltada aí justamente para essa questão do controle e minimização dos riscos que podem surgir, não só para mim, como para todos os envolvidos, para os animais e para o meio ambiente. E aí eu preciso conhecer quais são os cuidados que eu preciso ter, quais são as boas práticas que eu preciso adotar, justamente para poder minimizar aí esses riscos para mim e para toda a sociedade de um modo geral. Então, assim, como eu acabei de falar para vocês, né, a biossegurança ela vai ser adotada em diversos ambientes, como os laboratórios, as clínicas e os hospitais, porque são exatamente esses locais que vão expor aí as pessoas que trabalham ou que circulam neles. E aí esse foco de atenção retorna novamente para quem? Para o ambiente ocupacional. E vai se ampliar para a proteção ambiental e a qualidade. E aí, agora, nesse momento, eu nem coloquei, né, quem são aí os autores, mas, novamente, eu trago para vocês o mesmo conceito que foi dado por Teixeira e Vale em 1996, que diz o quê? Que a biossegurança é um conjunto de ações voltada para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviço, visando a saúde do homem, dos animais, a preservação do meio ambiente e a qualidade dos trabalhos desenvolvidos, ou seja, a qualidade dos resultados. Então, essa é uma das definições mais completas. E aí, quando a gente fala de biossegurança, né, existem algumas pessoas que atrelam aí a responsabilidade da biossegurança e relacionam apenas a questão ali de esterilização. Então, é muito comum, né, às vezes, por não ter mesmo essa informação, as pessoas pensarem que essa questão da biossegurança ela vai ser voltada apenas para esse sistema de esterilização. Só que a biossegurança ela não vai estar relacionada só com isso, ela não vai estar relacionada apenas com equipamentos, no caso, com as máquinas que vão estar ali trabalhando para poder esterilizar tudo. Mas a gente precisa lembrar, né, que nesses ambientes, laboratórios, clínicas e hospitais, a gente vai ter algumas máquinas, vão existir alguns equipamentos que vão auxiliar nesse processo de esterilização, que é justamente para poder eliminar ali todos os agentes patogênicos que possam existir ali nos instrumentos que forem ser utilizados. Mas a gente precisa lembrar que quem é que manipula essas máquinas? Quem é que vai fazer tudo isso?
vão ser as pessoas, né? Serão ali os profissionais que são ali, no caso, profissionais da área da saúde e os demais colaboradores. Então, a gente precisa ter em mente que uma máquina ela consegue fazer esse processo de esterilização, mas a gente sabe que todo esse processo ele vai ser organizado por pessoas, e aí cada pessoa que está envolvida nesse processo, ela precisa conhecer o significado de biossegurança e ela precisa adotar as boas práticas de biossegurança. Então, pequenos detalhes, né? Acho que nunca se falou tanto como hoje, devido aí todo esse contexto que a gente está vivendo em relação à pandemia, nunca se falou tanto na importância da lavagem das mãos. Então, o que a gente sempre soube, né? Que a gente sempre levou muito essa questão da higienização das mãos, sempre foi uma preocupação maior, principalmente ali dos trabalhadores da área da saúde, porque um profissional de saúde que não higieniza as mãos de forma adequada, o que acontece? Ele oferece um risco tanto para a saúde dele quanto para a saúde do paciente. E, às vezes, isso acaba se estendendo para todas as pessoas ali do ambiente ocupacional. Então, são pequenos detalhes, e a gente sabe hoje, né? Na verdade, a gente sempre soube, mas hoje se enfatiza muito que as nossas mãos é justamente um local aí que ajuda, que colabora no transporte desses agentes patogênicos. Então, hoje a gente está preocupado com o vírus que causa Covid-19, mas a gente sempre soube que nas nossas mãos a gente carrega aí milhares de micro-organismos que podem trazer vários danos aí para a nossa saúde. E aí, não só essa questão aí do profissional que não higieniza a mão, né, as mãos da maneira adequada, vai trazer algumas consequências, mas um outro detalhe também que a gente precisa conhecer, que a gente precisa aprender e a gente vai discutir nessa disciplina, a questão do descarte dos resíduos. Os resíduos eles precisam ser descartados da maneira correta. Por quê? Porque a partir do momento que eu descarto um resíduo de maneira incorreta, isso vai contribuir diretamente para o surgimento de risco de contaminação e também vai aumentar a probabilidade de acidentes. Então, vai ser justamente por isso que a gente precisa conhecer quais são as práticas de biossegurança que servem para proteger os pacientes, o acompanhante desse paciente, os trabalhadores de saúde e o meio ambiente. E aí eu volto com vocês, mas proteger de quê? Dessa exposição que eles estão tendo ali constantemente aos agentes patogênicos que estão presentes ali nesse ambiente, nesses locais aí, conforme eu falei para vocês, que serão os locais de atuação de vocês, clínicas, laboratórios, hospitais, que são ambientes em que a gente tem ali a manipulação constante de agentes patogênicos e que oferecem aí possíveis riscos para a nossa saúde. Então, qualquer pessoa que atua nessa área vai precisar de um treinamento adequado, vai precisar de um treinamento atualizado, justamente sobre o quê? Sobre as técnicas que essa pessoa precisa conhecer para poder manter esse ambiente seguro para todo mundo. E aí, para a gente começar a entender melhor esse processo, eu coloquei aqui para vocês duas definições aí para a gente diferenciar no que diz respeito ao perigo e o risco. Então, conforme eu falei para vocês, a gente vai trabalhar muito essa questão de conceitos inicialmente na nossa disciplina, porque justamente a gente tem várias palavras aí que a gente vai estar abordando no decorrer dela, no decorrer desse semestre, e são palavras que vão acompanhá-los aí para o resto da vida de vocês enquanto profissionais da área da saúde. Então, primeira definição que a gente tem aqui, perigo significa estado ou situação que inspira cuidado. E o risco é o perigo ou possibilidade de perigo. E aqui, logo abaixo, a gente tem uma definição de risco de acidente. Logo, considera-se risco de acidente qualquer fator que coloque os envolvidos em situação de perigo e possa afetar sua integridade e bem-estar físico. São exemplos de riscos de acidentes, equipamentos sem proteção,
probabilidade de incêndio e explosão, arranjo físico e armazenamentos inadequados e etc. Mas a gente vai ver que nesse etc. aqui ainda cabe muita coisa, tá bom? E aí, olha só, essa imagem aqui, ela fala por si só. Eu coloquei várias coisas aí, né? Então, para a gente poder evitar, lembra que esses verbos eu estou falando desde o início, evitar e minimizar. O quê? Os riscos. Então, para a gente evitar e minimizar os riscos, o que a gente precisa fazer? A gente precisa realizar uma avaliação de risco no ambiente. Então, o ambiente que a gente vai trabalhar, a gente precisa conhecer esse ambiente. E aí, a partir do momento que a gente está ali conhecendo, é o momento que a gente está avaliando. E nesse momento de avaliação, o que a gente faz? A gente identifica quais são os possíveis riscos que podem ter ali nesse ambiente, e aí a gente cria, né, algumas estratégias, a gente implementa algumas ações para a gente conseguir prevenir, controlar, reduzir ou eliminar os riscos que existirem ali. Então, essa avaliação ela serve não só para a gente conhecer o risco, para a gente estimar quais são esses riscos, mas serve para a gente poder dar ali uma dimensão de como que a gente vai fazer para gerenciar tudo isso. Então, todos os ambientes que vocês forem trabalhar, vocês precisam ter conhecimento de toda a área, né? Então, às vezes tem gente que não se preocupa com isso, né? Mas é preciso você conhecer todo o ambiente, e aí eu coloco novamente, né? Aquilo que eu venho falando para vocês desde o início. Cada lugar, que pode ser um laboratório, pode ser um hospital, pode ser uma clínica, vai precisar desenvolver ou adotar um manual de biossegurança ou um manual de operações que nesses manuais estejam ali identificados todos os riscos que podem ser encontrados nesse ambiente. E nesse manual não só tem que mostrar quais são esses riscos, mas também tem que estar especificada quais são as práticas e os procedimentos que você vai usar para quê? Para minimizar e eliminar a exposição ao perigo. Então, chegou no ambiente, eu vou conhecer esse ambiente, eu vou primeiramente identificar quais são os riscos que ele me oferece e depois eu vou procurar saber quais são as medidas que eu posso adotar para poder diminuir, para poder eliminar esses riscos que são oferecidos ali. E aí, uma das coisas, eu coloquei aqui essa imagem para mim sempre lembrar de dar essa informação para vocês. É um exemplo bem simples, né? A gente sempre fala assim, nesses ambientes tudo precisa estar identificado. O ambiente precisa estar sinalizado e tudo precisa estar identificado. O que é importante? Todos os frascos, tudo, né? Eu coloquei aí os frascos para lembrar. Mas toda e qualquer substância, dentro desses ambientes que a gente vem falando, eles precisam estar rotulados, eles precisam estar identificados, porque um simples descuido pode acarretar aí numa série de consequências. Exemplo, tem uma vidraria no laboratório, na clínica, no hospital, que a gente chama de piceta. Essa vidraria, depois vocês podem estar pesquisando. Eu esqueci de colocar a imagem dela aí. Essa vidraria, ela é uma vidraria que ela tem um bico e, geralmente, a gente coloca dentro dela álcool 70%, que é justamente para você estar ali constantemente fazendo a higienização das suas mãos, que são algumas das boas práticas que a gente vai falar em aulas futuras, né? Então, sempre antes de cada procedimento é feita ali uma higienização com esse álcool 70, que geralmente ele está nessa vidraria. E aí, o que acontece? Às vezes, lá no ambiente de trabalho, essa vidraria ela não está identificada. E aí, ocorre que uma outra pessoa ali do setor, ela pode ter colocado outra substância nessa vidraria, porque essa vidraria ela tem outras utilidades. Não é só o álcool que a gente vai usar. Ela pode colocar água destilada, pode ser colocado hipoclorito. E aí, às vezes, o que acontece? Uma pessoa chega, a vidraria não está identificada, ela acha que vai estar higienizando suas mãos, e aí ela vira o frasco, passa nas mãos e acha que está tudo certo, porque
ela imaginava que lá tinha álcool 70%, enquanto, na verdade, tinha o quê? Água. Vai fazer alguma diferença? Foi um descuido ali que vai trazer uma consequência, porque essa pessoa acha que está com as mãos limpas, mas, na verdade, ela passou água e não eliminou exatamente nada das mãos. Então, se ela teve contato com qualquer agente patogênico e ela fez esse procedimento com a água, esses indivíduos, esses agentes, eles não vão ser eliminados. E aí, depois, essa pessoa ela leva a mão até a boca, até os olhos, até o nariz. Tudo isso é o quê? Porta de entrada para agente patogênico, e isso vai trazer aí algum problema, algum dano para a saúde dessa pessoa. Então, eu sempre falo assim, às vezes, o ambiente profissional de vocês pode ser que os frascos, os vidros, as substâncias, elas não estejam identificadas. Você procura saber o que é, se não estiver identificado, ou sempre que você fizer o depósito dessa substância no frasco, você faz essa identificação. Então, eu sempre falo assim para os meus alunos, não custa nada andar com aquele pincel, aquele marcador permanente no bolso para que no momento oportuno você possa identificar. Mas nunca faça essa identificação sem antes ter certeza, porque às vezes você olha e aí você diz assim, é tal substância, aí você vai lá e escreve. Não, você procura se certificar do que realmente tem ali. Na dúvida, descarta e faz a esterilização da vidraria para uso da mesma substância em outro momento ou de qualquer outra substância. E aí um outro cuidado que a gente precisa tomar também, que a gente vai estar falando, já que eu toquei nesse assunto aí dessa confusão que pode haver aí relacionado à substância que tem na piceta, nessa vidraria, vocês lembre-se que no laboratório, no ambiente hospitalar, numa clínica, a gente não leva o frasco até os olhos, né? E nem ali até o nariz. A gente não pode fazer isso, não pode olhar de perto e nem cheirar de perto. Se você não conhece o que tem ali, na dúvida, que é uma das coisas que a gente vai falar quando a gente for falar sobre a classificação dos riscos 1, 2, 3 e 4 em relação aos agentes patogênicos, na dúvida você considera sempre como risco 4, que é o pior, tá bom? Então, se você não tem certeza, considera o risco 4. E aí, nunca, jamais você vai cheirar, vai olhar de perto qualquer substância dentro desses ambientes. Você precisa se informar com as outras pessoas do setor o que tem ali para que você não se exponha ao risco. E aí, aquilo que eu falei para vocês, né, em relação ao pincelzinho lá, para vocês fazerem a identificação, mas isso aí é responsabilidade lá do dono do laboratório, ele que tem que se preocupar com isso. Só que quem é que está trabalhando nesse laboratório? Né? Então, você tem que estar atento a isso. Lembra que eu falei para vocês, biossegurança é responsabilidade compartilhada. E aí, uma outra coisa que eu coloquei aí, nessa plaquinha, né, para mim não esquecer de falar, é que toda a área ela precisa estar sinalizada para que todo mundo que trabalha nesse ambiente tenha aí as informações como nível de biossegurança da área. Quais são também ali os agentes biológicos que podem estar sendo manipulados, a classe desses riscos aí dos agentes, também pode estar aí através de placas, né, sinalizados quais são os EPIs necessários. Então, o que é o EPI? A gente vai falar sobre isso também, né? São os equipamentos de proteção individual. E a gente vai falar, quando chegar o momento, que não são necessários, dependendo ali do procedimento que você for realizar, não é necessário ali utilizar um ou outro, mas vai haver alguns momentos que você vai precisar usar ali o máximo de equipamentos. E aí tudo isso vai sendo sempre de acordo com a atividade que você estiver desenvolvendo. E aí, novamente, eu falo para vocês, né, estarem atentos no ambiente de trabalho de vocês, visualizem, chega um pouquinho mais cedo, procura conhecer tudo que tem ali para que justamente você possa assegurar a sua segurança e de todas as pessoas que estão participando ali da atividade que você vai desenvolver
ou as pessoas que estiverem ali indiretamente, né? No caso ali, os demais colaboradores. E aí, olha só, a gente não vai falar detalhadamente hoje sobre essas normas, mas eu coloquei aí para vocês já uma introdução do que a gente tem para falar em outros momentos. Então, o Ministério do Trabalho, através da Portaria 3214, de 8 de junho de 1978, estabelece as normas regulamentadoras, que são o quê? As NR. Então, a gente vai falar a respeito desses manuais. Nas próximas aulas, a gente vai abordar justamente esses aí. Por quê? Porque esses manuais, essas NRs, são justamente aquelas que vão focar prioritariamente a área de biossegurança. Então, a gente tem aí a NR4, a NR5, a NR6, a NR7 e a NR9. Então, no caso aí, essas duas, a NR7 e a NR9, elas são duas importantes normas, porque elas que cuidam ali da saúde do funcionário e também faz todo o controle do ambiente. Uma outra NR aí também que é muito importante é a NR15, então é quando a gente vai conceituar ali as atividades ou as operações insalubres, a gente vai falar ali sobre a questão da remuneração adicional para as atividades que forem insalubres, e a gente vai falar bastante aí a respeito da NR32. Por quê? Porque a NR32 ela é uma norma regulamentadora que vai estabelecer diretrizes básicas para as medidas aí de quê? De proteção e segurança, né? Na saúde, no trabalho, em serviços de saúde, entendendo-se como serviço de saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa, ensino em saúde em qualquer nível de complexidade. Assim sendo, busca-se no desempenho das atividades clínicas, laboratoriais, aplicar todas as normas e legislações vigentes para o bom cumprimento das mesmas, conhecer os riscos, quais os seus tipos, onde são maiores e estabelecer um mapeamento dos mesmos. É indispensável para podermos interceptá-los. Então, nesse manual aí, a NR32, que é o que a gente vai falar bastante, nesse manual é que vai ser feita ali a questão da classificação dos riscos que eu estava falando para vocês. Então, em relação a quê? Aos micro-organismos infecciosos. Então, a gente vai estudar ali a classificação dos riscos de acordo com a OMS, que pode ser 1, 2, 3 e 4. E aí a gente vai citar alguns exemplos para que vocês possam compreender e diferenciar, né? Mas assim, eu já adianto para vocês que à medida que essa classificação ela vai aumentando, ela vai se tornando mais perigosa. Por isso que ainda agora eu falei para vocês que, na dúvida do risco que existe ali nesse ambiente que você está trabalhando, você considere sempre o risco 4, mas em outro momento a gente vai estar aí diferenciando, né? Quais são cada um aí desses tipos de risco. E aí, o que acontece? Nesse manual, quando fala aí sobre essa classificação, ele que vai dizer ali para a gente quais são as medidas preventivas e qual é a capacitação que os trabalhadores eles precisam receber para poder desenvolver as suas atividades de uma forma segura. E aí, conforme eu já passei para vocês também, a NR32 ela abrange as seguintes situações de exposição a riscos para a saúde do profissional. Então, é nessa NR que a gente vai falar a respeito de quê? Dos riscos físicos, dos riscos químicos e dos riscos biológicos. Lembrando que aquilo que eu estava falando para vocês agora há pouco, da classificação dos riscos segundo a OMS em 1, 2, 3 e 4, mas é em relação ali aos micro-organismos infecciosos, tá? Essa outra classificação aqui já é uma outra classificação que a gente também vai estudar e também vai ser dada ali
as orientações de como que a gente faz para diminuir ou para eliminar. E aí a gente tem os riscos físicos, químicos e biológicos, mas a gente também vai estar falando a respeito dos riscos ergonômicos. E é também na NR32 que vem falando o que eu estava comentando para vocês aí desde o início, né? Eu falei o quê? Que a biossegurança, ela é uma responsabilidade coletiva, ela não é individual. E ela precisa ser solidária. Eu tenho que me preocupar comigo, mas eu tenho que me preocupar também com todas as pessoas que estão ali naquele ambiente. E também, quando a gente fala dessa questão dela ser solidária, é que ela é responsabilidade dos dois lados, ela é responsabilidade tanto do contratante quanto do contratado. Então, para que ela aconteça, todo mundo tem que estar envolvido no processo. Aí eu volto a falar para vocês, chegou no ambiente de trabalho, precisa conhecer esse ambiente, mas você precisa também buscar aonde que está o manual de biossegurança ou o manual de operações ali desse local que você vai atuar. E lá precisa ter todas as orientações em relação aos riscos que esse ambiente oferece, como também os métodos que você vai usar para poder combater esses riscos, para poder eliminar ou diminuir. E isso é responsabilidade de quem? É responsabilidade do ambiente ali ocupacional onde você desenvolve a sua função. Então, é responsabilidade do contratante. E a sua responsabilidade como contratado é conhecer e executar ali tudo que vier explicando nesse manual de biossegurança ou de operações. Então, é uma responsabilidade compartilhada. E uma outra coisa também, o contratante ele tem que dar uma capacitação, né? E ali dentro de alguns prazos, de um determinado período, ele tem que oferecer uma capacitação com qualidade e sempre atualizada, tá? Mas também é responsabilidade sua estudar e conhecer, justamente porque o que eu falei para vocês desde o início, é a sua saúde, é a sua segurança. É importante para o todo, mas a partir do momento que você você prejudica a você mesmo, você prejudica o todo. E quando você prejudica o todo, você está se prejudicando. Então, não tem para onde fugir. E aí, olha só, eu só vou passar aqui. Ainda na NR32 fala aí a respeito da obrigatoriedade da vacinação do profissional de enfermagem e de todos os profissionais aí da área da saúde. A gente precisa lembrar que todo mundo precisa estar com a vacinação em dias. E aí considera-se como risco biológico a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos. Então, assim, a gente sabe que os profissionais da área da enfermagem, eles vão ser ali os trabalhadores que vão estar mais expostos aos acidentes ali, no caso, com os perfurocortantes. Então, é uma das coisas que preocupa bastante, né, o profissional aí da área da enfermagem. Mas é importante eu deixar claro aqui para vocês que o fato, né, o que faz com que os trabalhadores de enfermagem eles tenham aí essa maior exposição. É justamente, e o maior número de acidentes, né, acontece justamente com os profissionais de enfermagem. É justamente por quê? Porque a maior categoria no serviço de saúde tem contato direto na assistência aos pacientes e pelo tipo e a frequência das tarefas realizadas. Então, quando a gente fala aí dessa questão da obrigatoriedade da vacinação, a questão aí dos riscos que podem ser oferecidos, e a gente levanta aí essa questão que os profissionais de enfermagem, eles são aqueles que vai ali ocorrer o maior número de acidentes, é justamente por conta da exposição e das atividades que eles desenvolvem. E justamente porque a gente precisa levar em consideração isso aqui, porque é a maior categoria nos serviços de saúde. Então, se é onde a gente vai ter
uma maior quantidade de pessoas trabalhando, é natural que esse número se expresse maior aí nessa área. E aí eu sempre falo isso para o meu aluno, né? Às vezes o profissional de enfermagem ele fica preocupado, eu não quero mais ser enfermeiro. Não, de forma alguma. É para isso que existem aí as normas de biossegurança, é para isso que existem as boas práticas de biossegurança. E eu estou falando aqui da enfermagem, mas eu estou lembrando aqui que a gente tem alunos de biomedicina, a gente tem alunos de farmácia, então a gente tem várias profissões aí que vão estar atuando também aí constantemente com o uso de perfurocortantes, então já aproveito aí para estender a essas demais áreas. Então, assim, não precisa você se desesperar. Nossa, mas o maior número de... Eu posso até mudar esse texto aqui, né? Quando na verdade, eu nem coloquei aí para vocês, aqui eu só coloquei a questão da obrigatoriedade da vacinação. Mas eu posso até mudar essa minha fala quando eu digo em relação aos profissionais da área de enfermagem, mas, na verdade, os profissionais aí da área de saúde. Enfermagem vai ser mais visto porque é a maior categoria, mas a gente sabe que existem várias outras áreas aí que também ficam expostas. Mas aonde que eu estou querendo chegar com vocês? Eu estou querendo dizer que as normas de biossegurança, elas estão aí para serem cumpridas. As boas práticas de biossegurança, elas estão aí para serem aplicadas, para serem exercidas. Então, quando a gente aprende o que é a biossegurança, quando a gente pega o manual de biossegurança, a gente entende quais são os meios, os métodos que a gente pode utilizar para poder diminuir ou eliminar esses riscos, a gente diminui aí a probabilidade de um risco de acidente. Então, da mesma forma, eu uso um exemplo muito simples, né? É questão de atenção, é questão de cuidado, é questão de prática. Da mesma forma que na sua casa você não quebra pratos e copos todo dia, não significa que você vai ocasionar ali um acidente com frequência. Então, existem profissionais aí que trabalham há 30, 40, 50 anos na área da saúde, 60 anos, Professora, e nunca passaram por esse tipo de situação. Oi. desculpa, mas já é 10 horas. Tá ótimo, já estou concluindo. Então, olha só. Gente, vão se acostumando, porque a nossa aula, ela termina às 10, tá bom? E aí pode ser que ela sempre se estenda mais um pouquinho. Então, olha só, passando aí, acho que a gente já está no final, de fato, mas assim, não fiquem preocupados, né, em relação eu sou um profissional que sou sujeito aí a acidentes. Qualquer profissional da área de saúde ou de qualquer outra área, ele vai estar exposto ali dentro da sua área de atuação, não necessariamente a esses tipos de riscos que a gente vai conhecer, mas é por isso que é extremamente importante essa disciplina, porque essa disciplina de biossegurança, ela vai me dar um direcionamento, ela vai me mostrar quais são esses meios que eu preciso usar para poder evitar e ficar exposto a esses riscos. Eu coloquei aí para vocês alguns assuntos que a gente vai abordar também em relação às boas práticas de laboratório, o uso de EPIs, que é extremamente importante, e aqui eu coloquei, né, já falando aí de uma forma geral, por que, né, que o EPI ele vai ser tão importante. Eu coloquei aqui o exemplo do calçado. Às vezes o aluno ele fica chateado porque ele não pode entrar no laboratório de sapatilha. Então, aqui eu coloquei um exemplo bem simples, né? O sapato ele tem que ser completo ali, vindo cobrindo o dorso do pé, justamente por quê? Porque se cair algum perfuro cortante, se cair alguma substância, se cair ácido em cima, o que é que vai acontecer? Você vai estar protegido. Então, isso vai evitar um acidente. Então, tudo isso a gente vai estar abordando ali nas nossas próximas aulas. Uma outra boa prática aí que a gente precisa falar e que a gente vai abordar com mais detalhes é a questão da lavagem das mãos, que eu já comentei aí algumas coisas com vocês, e a gente vai estar realizando isso de uma forma prática. E aqui, para a gente finalizar, eu coloquei aí para vocês algumas das placas que precisam estar presentes nesses ambientes. Quais são eles? Hospitais, clínicas e laboratórios. A gente precisa conhecer essas placas, a gente precisa saber o que cada uma delas significa
Justamente por quê? Porque é fácil a gente chegar no ambiente e dizer o ambiente tem que estar sinalizado. Mas de que adianta o ambiente estar sinalizado e eu não entender qual é a orientação que aquela placa, que aquela sinalização está me dando? Então, quando a gente estuda biossegurança, é importante também a gente conhecer aí essas placas para que a gente possa ter conhecimento do risco que a gente está sujeito. E aí, para a gente finalizar, eu coloquei aí uma frase do Benjamin Franklin, que investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Então, essa foi só uma introdução relacionada aí à história da biossegurança e relacionado aí a alguns dos principais conceitos que a gente vai trabalhar até o final da nossa disciplina. Eu espero que todo mundo tenha acompanhado a aula, que todo mundo tenha entendido. E aí eu vou finalizar por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem realizar nesse momento, tá certo? Professora, a senhora vai disponibilizar esse slide para a gente? A aula ela ficou gravada, tá bom? A questão dos slides, eles não são repassados